tarde, turma. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sou a professora Ana Márcia e hoje nós teremos mais uma aula de português. O tema da nossa aula de hoje é sujeito e predicado. Vamos dar início? Bem, vamos começar fazendo alguns conceitos. E vamos ver então agora o conceito de frase. O que é a frase, né? A frase é todo enunciado que traz em si já um sentido completo. Ela pode ser composta por verbos ou ela pode não existir nenhum verbo na sua composição. Por exemplo, como vai você, vovó? Aqui nós temos um exemplo de frase com a presença de um verbo, que é o termo vai. Vai aqui é um verbo de ir, tá, pessoal? Com o sentido de ir. Como vai você, vovó? Então, é uma frase que contém um verbo. Na frase seguinte, nós temos um beijo da sua neta Júlia Bianca. Nessa segunda frase, nós não temos presença de verbo, tá, pessoal? Então, aqui nós temos dois exemplos, um com verbo e o outro sem verbo. E ambos são frases. Por quê? Porque essas frases, uma curta e a outra maior, mas ambas têm um sentido completo. Uma quer saber, a primeira frase, a neta quer saber como que a vovó vai, e na segunda frase, a neta está mandando um beijo para a sua avó, né? Então, frases são enunciados, situações de comunicação, onde se expressa um sentido completo, certo? Os dois exemplos citados, como eu disse, eles têm sentido completo e, portanto, são frases. A primeira possui o verbo vai e a segunda não possui nenhum verbo, tá, pessoal? Então, frase é isso, todo enunciado que traz em si já um sentido completo, seja com a presença de verbo ou não. Oração. O que é oração aqui na nossa língua portuguesa? A oração é quando o enunciado ele é constituído de um verbo ou de uma locução verbal. Damos a ele o nome de oração. Desta forma, para cada verbo ou locução verbal, contamos uma oração. Exemplo: a história é longa, longa, longa. Nessa frase aqui, nós temos um verbo, que é a palavra é. Ou seja, aqui ela traz o sentido de ser, um verbo. Então, temos um verbo na frase, nós dizemos que temos uma oração, certo, pessoal? Mais segunda frase, estou bem e feliz porque logo vou voltar para casa. Nesta segunda frase, nós temos duas orações. Nós temos um verbo e uma locução verbal. Primeiro verbo, estou, e o segundo, a locução verbal, que são duas palavras que apresentam o sentido de verbo, vou voltar. Temos aqui dois verbos juntos e aí nós chamamos de locução verbal, tá, pessoal? Duas orações. Cada verbo, ele vai trazer uma oração. Ele vai definir uma oração na frase. O primeiro, estou, define uma oração. Temos um verbo. O segundo, que é uma locução verbal, vou voltar, nós temos aí mais uma oração. Então, nesta frase, nós temos duas orações. Um verbo e uma locução verbal, tá certo? Então, a oração, ela é a presença do verbo na frase. E ela define, na verdade, ela pode ter um verbo, dois verbos ou mais em uma frase. Como nós vemos aí na primeira, nós temos apenas um verbo. Então, nós iremos dizer que nessa frase nós temos apenas uma oração. Na segunda frase, nós temos aí um verbo e uma locução verbal. Então, nós podemos dizer que nós temos duas orações nessa segunda frase, tá, pessoal? Conceito de oração aí, tá? Que é a presença do verbo na frase, ok, pessoal? Vamos conceituar período também. O que é o período? A uma frase composta por uma ou mais orações, chamamos de período. Existem dois tipos de período, o período simples e o período composto. Chamamos de período simples o período formado por uma única oração, ou seja, único verbo ou uma única locução verbal, tá? Pessoal, entendam que quando nós tivermos uma locução verbal, a gente não vai considerar essa locução verbal como dois verbos, ok?
como duas orações, na verdade. A locução verbal a gente não vai considerar como duas orações, é apenas uma oração como a locução verbal, dois verbos que formam um sentido só naquela frase, tá, pessoal? Então, o período simples, ele vai ser composto por apenas uma oração, ou seja, apenas um verbo ou uma locução verbal. A mesma frase que nós vimos lá, anterior, com significado de oração, nós vamos ver aqui também, com significado de período, né? Como vai você, vovô? É uma oração, ou seja, um período simples. Nós temos aqui um verbo, que é o vai, que nós olhamos lá atrás, que é considerado uma oração, porque é um verbo na frase, e também um período simples, tá? Então, uma oração vai ser um período simples, ok? E nós temos o período composto, que ele é formado por dois ou mais verbos ou locuções verbais. Um exemplo, é segredo o que vou contar. Por isso, esse assunto exige aquele código secreto. Aqui nós temos os verbos a locução verbal vou contar e o verbo exige. Então, nós temos dois verbos e temos uma locução verbal. Aqui nós temos um período composto. Por quê? Porque dentro dessa mesma frase nós temos mais de uma oração, ou seja, mais de um verbo ou locução verbal, que a gente também pode chamar, e nós vemos que nessa frase tem uma locução verbal, tá? Então, sempre que houver mais de um verbo ou mais de uma locução verbal na frase, nós vamos dizer que nós temos um período composto. Quando tivermos apenas um verbo, que também é uma oração que a gente chama, nós teremos aí o período simples, tá, pessoal? Então, aí conceituando frase, oração e período, certo? Para que a gente depois possa entrar para sujeito e predicado. Aí agora sim nós iremos iniciar sujeito e predicado, né? As frases compostas por uma única oração geralmente apresentam o predicado, que é uma informação que se dá a respeito de algo, até errei a palavrinha aqui, gente, tá? Ficou lago, mas é algo, ou de alguém. E o sujeito, alguém ou algo a quem o predicado se refere. Nós temos aqui o exemplo. Vamos ver mais aqui. O pai e a mãe estão precisando de emprego. Isso aqui é uma frase com o exemplo onde nós vamos ter o sujeito e vamos ter o predicado, tá, pessoal? E nós temos aqui, quem são os sujeitos? O pai e a mãe. Quem que é o predicado? Estão precisando de emprego. Sujeito, a pessoa de quem se fala na frase. O predicado é o que se fala do sujeito na frase. Então, aqui nós temos o sujeito, que é o pai e a mãe, e o que eles estão precisando? Estão precisando de emprego. Predicado é o que se fala do sujeito na frase. E o sujeito é o sujeito de quem se fala na frase, o sujeito central daquela frase que está sendo enunciada, tá, pessoal? Então, o predicado é a informação que se dá do sujeito e o sujeito é alguém ou algo de quem o predicado está se referindo.